Em 2014, durante uma conferência no MIT, Elon Musk disse uma frase que na época soou exagerada para a maioria das pessoas. Ele disse: "Com a inteligência artificial, estamos convocando o demônio." Muitos interpretaram aquilo como uma metáfora, uma forma dramática de alertar sobre os riscos da tecnologia. Mas o que poucos sabem é que existe um livro inteiro dedicado a provar que essa afirmação não é uma metáfora, é uma profecia em pleno cumprimento. Esse livro se chama Forbidden Gates, Portas Proibidas, escrito por Thomas Horn e Nita Horn. E o que ele revela é algo que a mídia tradicional não vai te mostrar, que as grandes plataformas não vão recomendar e que o sistema faz de tudo para manter fora do seu radar. O livro expõe uma conexão direta entre os avanços tecnológicos que estamos vendo hoje: inteligência artificial, robótica, biologia sintética, nanotecnologia. E um evento descrito na Bíblia há milhares de anos, nos dias de Noé. Enquanto o mundo celebra cada novo avanço da inteligência artificial como um triunfo da engenharia humana, Thomas Horn está levantando uma bandeira de alerta que poucos estão dispostos a ouvir. Ele diz que essas tecnologias não são neutras, elas são portas. Portas que estão sendo abertas para algo que a humanidade já abriu uma vez e pagou um preço catastrófico por isso. Neste vídeo, vamos investigar o que está escrito em Forbidden Gates. Vamos examinar a passagem bíblica que revela todo esse padrão e vamos conectar os pontos que ninguém está conectando. Porque, como você já sabe, os fatos estão à vista. As conexões, o sistema não quer que você veja. Forbidden Gates foi publicado originalmente em 2010. Seu subtítulo completo é Como a genética, a robótica, a inteligência artificial, a biologia sintética, a nanotecnologia e o aprimoramento humano anunciam o amanhecer da guerra espiritual tecnodimensional. Thomas Horn não é um autor qualquer. Ele é um palestrante internacionalmente reconhecido, apresentador de rádio e autor best-seller de vários livros, incluindo Petrus, Romanos e Apollyon Rising 2012. Ele é o CEO da Raiders News Network e da Defender Publishing. E o que ele documenta em Forbidden Gates é uma realidade que a maioria das pessoas não quer encarar. O livro revela como avanços revolucionários na ciência, tecnologia e filosofia, incluindo cibernética, bioengenharia, nanotecnologia, inteligência artificial, biologia sintética e transhumanismo, estão se combinando para criar mudanças alucinantes em tudo que você já soube sobre a guerra espiritual. Mas o que exatamente isso significa? E por que Horn está comparando nossos dias com os dias de Noé? A chave para entender Forbidden Gates está em uma passagem que Jesus Cristo mesmo citou. Em Lucas 17:26, ele disse: "Assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem." O que estava acontecendo nos dias de Noé? O livro de Gênesis nos dá a resposta. Em Gênesis 6, a Bíblia descreve um evento que a maioria das interpretações modernas tenta explicar de forma superficial. O texto diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. E dessa união nasceram os Néfilins, gigantes, heróis do passado, homens de renome. A palavra hebraica para gigantes ali é exatamente Nefilim. E a interpretação que Thomas Horn segue, baseada no livro de Enoque e apoiada por alguns dos primeiros pais da igreja, é que os filhos de Deus eram anjos caídos que se relacionaram com mulheres humanas. O resultado foi uma prole híbrida, uma corrupção genética da linhagem humana. Por que isso era tão grave? Porque o objetivo de Satanás era corromper o gene pool humano para que um salvador sem mácula não pudesse nascer. Gênesis 6 e 9 nos diz que Noé era perfeito em suas gerações. Ou seja, sua linhagem genética havia sido preservada intacta. Ele era o remanescente puro em meio a uma humanidade geneticamente corrompida. Agora, preste atenção no que Horn está dizendo. Ele afirma que estamos vivendo exatamente o mesmo padrão. O que os anjos caídos fizeram biologicamente naquela época, a humanidade está fazendo tecnologicamente hoje.
Horn introduz um acrônimo que vai definir o século XXI: GREEN. Genética, robótica, informação e nanotecnologia. Essas 4 áreas tecnológicas estão convergindo para criar uma transformação radical naquilo que significa ser humano. O movimento que impulsiona essa revolução é o transhumanismo, uma corrente cultural internacional e de rápido crescimento que pretende usar a genética, a robótica, a inteligência artificial e a nanotecnologia como ferramentas para redesenhar radicalmente nossas mentes, nossas memórias, nossa fisiologia, nossa descendência e até mesmo, como alguns afirmam, nossas almas. E não é teoria. Isso já está acontecendo. Horn documenta exemplos concretos que vão desde alimentos geneticamente modificados com genes de insetos até híbridos humano-animal. Ele fala sobre soldados que recebem ordens diretamente de implantes digitais. Ele descreve a conexão de mentes humanas em uma mentalidade de colmeia, um supercomputador humano. Milhares de instalações de pesquisa, governamentais e privadas, estão financiando a aplicação dessas tecnologias. O objetivo declarado é criar uma nova espécie de humanos superiores. Pessoas irreconhecivelmente diferentes do que conhecemos hoje. E aqui está o ponto mais perturbador. Algumas universidades e transhumanistas acreditam que isso não vai apenas alterar nossos corpos e almas, mas pode abrir uma porta para o contato com inteligências invisíveis. O título do livro não é acidental. Portas Proibidas. Horn não está falando apenas de tecnologia. Ele está falando de portais espirituais. Uma porta, ou portal, fornece um meio de transição entre o mundo físico e o mundo espiritual. Horn contrasta o sonho de Jacó, onde uma escada ligava a terra ao céu, como um exemplo positivo de comunicação com Deus, com experiências negativas como viagens de drogas que permitem que humanos interajam com demônios. A tese dele é a seguinte: assim como houve uma corrupção genética nos dias de Noé que abriu portas para o sobrenatural, as tecnologias green estão fazendo a mesma coisa hoje. Elas estão redefinindo o que significa ser humano, criando uma nova espécie. E isso tem implicações espirituais que a Igreja não está preparada para enfrentar. A guerra espiritual está prestes a entrar em uma nova era. E a maioria dos crentes não está pronta. O que está se aproximando em áreas relacionadas de pesquisa e desenvolvimento tem o potencial de paralisar vastos números de fiéis, a menos que eles compreendam um novo paradigma e estejam preparados para enfrentá-lo. E aqui chegamos ao clímax da investigação. Thomas Horn escreveu outro livro chamado Summoning the Demon, Convocando o Demônio, Inteligência Artificial e a Imagem da Besta. A pergunta central desse livro é: a imagem da besta, descrita em Apocalipse 13:15, se tornará realidade através da inteligência artificial? O texto de Apocalipse 13:15 diz: foi-lhe concedido poder para dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Horn argumenta que a inteligência artificial é a tecnologia que permitirá que essa imagem fale e tenha vida. Não estamos falando de uma estátua de pedra. Estamos falando de uma entidade com inteligência artificial, com capacidade de comunicação, com poder de influência sobre a humanidade. E quando você conecta isso com o que já vimos acontecendo em 2026, a IA escapando de ambientes controlados, invadindo empresas reais, deixando instruções para versões futuras de si mesma, a profecia deixa de ser uma metáfora distante e começa a parecer um roteiro sendo seguido em tempo real. Thomas Horn e Nita Horn têm uma mensagem solitária. Eles estão entre os primeiros a soar esta trombeta de alerta. Eles são praticamente os únicos fazendo isso, como Noé. A tecnologia está acelerando exponencialmente. As mudanças tecnológicas, culturais e metafísicas que estão em curso prevêem um futuro dominado por essa nova espécie de humanos superiores. E as aplicações que estão sendo estudadas agora para tornar essa realidade um sonho estão sendo financiadas por milhares de instalações de pesquisa em todo o mundo. Isso inclui, entre outras coisas, a reescrita do DNA humano e a combinação de homens com bestas. Um fato que alguns estudos universitários e transhumanistas acreditam que não apenas alterará nossos corpos e almas, mas poderá abrir uma porta para o contato com inteligências invisíveis.
O destino de cada indivíduo, bem como o futuro de sua família, dependerá do conhecimento desse novo paradigma e de sua preparação para enfrentá-lo. Você viu como os dias de Noé se repetem. A corrupção genética que os anjos caídos realizaram biologicamente, a humanidade está realizando tecnologicamente hoje. Você viu as portas proibidas sendo abertas. Genética, robótica, inteligência artificial, nanotecnologia. Você viu a conexão com a imagem da besta, com a inteligência artificial que ganha vida e fala. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa informação? Porque enquanto o mundo celebra cada novo avanço da inteligência artificial como um triunfo da humanidade, há uma voz que está soando o alerta. Uma voz que diz: cuidado com as portas que você está abrindo. Cuidado com o que você está convocando. Porque, como Elon Musk já disse, com a inteligência artificial, estamos convocando o demônio. E se Thomas Horn estiver certo, se essas tecnologias forem realmente as portas proibidas que a Bíblia já descreveu, então não estamos apenas testemunhando um avanço científico. Estamos testemunhando o cumprimento de uma profecia que foi escrita há milhares de anos. Que essa profecia não é apenas uma teoria, é um roteiro. A investigação continua. Mas até aqui, isso é só coincidência.